Boa tarde, pessoal. Vamos aqui dar mais uma continuidade aos nossos conteúdos, revisar aquilo que já foi visto, relembrar, certo? Aquilo que a gente não lembra em decorrência do ano passado, do que já passou, porque foi um ano complicado, não tem problema, a gente está aqui para isso mesmo, certo? Então, o que a gente vai trabalhar agora são, né, monômios e polinômios, certo? E o que a gente tem aqui? Ó? Expressões algébricas que têm um único termo são chamados de monômios. Mono significa um, certo? E poli significa vários, certo? Então, os monômios são termos. Então, as expressões, a gente vê aqui, ó, tá tudo aqui. Ó. Expressões algébricas aparecem em forma de fórmulas e equações, ok? As expressões todo mundo já sabe. A gente vai usar ali as 4 operações para fazer uma série de cálculos que estão em sequência, envolvendo números e ou letras, certo? Que seriam as incógnitas. Então tá aqui, ó. Eu tenho, um exemplo, eu tenho 2 e tenho xy, 2xy, certo? Isso aqui é um monômio, ele está junto. Então a gente vai separar esse monômio, presta atenção, a gente separa esse monômio em coeficiente e parte literal, certo? O número é o que eu vou chamar de coeficiente, tudo bem? E as letras, todas elas juntinhas aqui, como está o xy, eu vou chamar de parte literal, certo? É a parte literal, lembra de literatura, né? De letras. 5 sextos A3, A elevado a 3, né? A3, A elevado a terceira. Ó. Aqui temos uma potência, né? A é a base e 3 é o expoente. 5 sextos é a parte literal, né? É o coeficiente. 5 sextos é o coeficiente aqui. Bem separado, bem distinto aí para você poder observar. E o A elevado a 3, né, A3, a terceira é a parte literal. A gente tem aqui, ó, dando continuidade, menos 9 m ao quadrado, ou m elevado a 2, ou m2, tem problema. O menos 9 vai ser o coeficiente, né, os números são o coeficiente do termo, do monômio, isso tudo aí é um monômio. E o m2 é a parte literal. Aí a gente passa aqui. Pessoal, aqui não tem nenhum número aparecendo, né? Eu tenho A elevado a 5, B. Estão colados. Eles colados são um termo único. A elevado a 5B. A elevado a 5B. E cadê o número? Cadê o coeficiente? Eu sei que essa parte das letras aí é o que a gente chama de parte literal. Não é isso? Não foi o que a gente acabou de ver? Parte literal. E o coeficiente? Bem, gente, quando eu tenho uma letra sozinha, sem aparecer o número, eu digo, vou dizer, vocês já estão vendo aí, né? Vocês já podem ver aqui que o coeficiente é 1. Muito importante isso aqui. Se eu só tenho a letra, não quer dizer que eu não tenha nenhum número. Porque se eu disser que esse número é 0, esse número vai multiplicar, e todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, tudo que multiplicar por 0 vai dar 0. Então, eu não posso dizer que o número junto da letra é 0, porque 0 vezes aquela letra dá 0. Por que vezes, professor? Porque o que eu tenho aqui, existe uma operação que junta tanto esse número como junta essas letras. Esses números e essas letras não estão colados com cola. Existe uma operação entre elas. E aí você tem que lembrar sempre. Se eu tenho escrito assim, vocês já estão vendo aqui embaixo, né? Tem vários. Se eu digo assim, vou escrever o que está aqui atrás de mim. Aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. Então, tenho 2xy. Né? 2xy. Que operação tem entre elas? Tenho entre eles. É de adição? Não. Eu teria que escrever mais. Aqui eu tenho a mesma coisa que isso aqui, ó, 2
xy é o mesmo que dizer 2 vezes x vezes y. Mas eu não preciso dizer. Mas eu só digo 2xy. Mas você já sabe que se eu tenho um número colado com a letrinha, ou uma letra colada com outra, sem nenhuma operação, sem o mais, sem o menos, sem o vezes, sem o dividir, eu já sei que é vezes. Certo? Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x vezes y. Certo? Esse asterisco a gente já sabe. Se não sabia, fica sabendo que quando eu escrever ele é a representação do pontinho lá da multiplicação que nós já trabalhamos e que quem não foi meu aluno ano passado ou retrasado já viu isso com outros professores. Então tá aí. Dando continuidade. Os monômios têm a mesma parte literal. Os monômios que têm a mesma parte literal são monômios semelhantes. Então, ou seja, se eu tenho monômios, a parte literal que é a letra, né, gente? Os números eles podem mudar, mas eu vou dizer que os monômios são semelhantes quando a parte literal, ou seja, a letra, ela é semelhante, ela é igual, tem a mesma, são a mesma. Por exemplo, tá aqui, os exemplos estão aqui, mas vou pegar algo mais simples. Vou escrever aqui embaixo, tá aqui. Eu tenho 3A e tenho 51A. Todos os dois são semelhantes, tanto o 3A quanto o 51A. Por quê? Porque eles têm a parte literal semelhante. É o mesmo que eu dizer aqui, vamos chamar A de abacaxi. Eu tenho 3 abacaxis e tenho 51 abacaxis. Não são todos abacaxis? São quantidades de abacaxis? Eu tenho uma cesta aqui nesta mão com 3 abacaxis e tem uma caixa ali, com 51 abacaxis. Então, são todos abacaxis, são semelhantes, né? Agora, se eu troco o A por X, eu tenho aqui na minha sacolinha, que eu estou segurando na mão da feira, 53 chuchus. E esses 3 chuchus são semelhantes àquela caixa que eu disse que estava ali, de 51 abacaxis? Os 3 chuchus? Não. E se eu disser que são 3 abacaxis? Vamos colocar assim. São coeficientes, você já sabe que os números são os coeficientes. Coeficientes semelhantes, coeficientes iguais. Mas a parte literal é diferente. Eu tenho 3 chuchus numa sacola e tenho 3 abacaxis na sacola aqui na mão direita. Me diga aí, são semelhantes? Não são semelhantes, apesar de ter a mesma quantidade. Eu tenho 3 abacaxis numa sacola e tenho 3 abacaxis, 3 numa sacola, 3 abacaxis e tenho 3 chuchus. São semelhantes? Não. Então, o que determina a semelhança é a parte literal. A parte literal tem que ser totalmente igual, tem que ser igual, né? Semelhante, é igual, é a mesma. É A de abacaxi, é X de chuchu, certo? B de banana, é assim mesmo. Já ajuda a entender isso aí. Então, eu digo que são o quê? São termos semelhantes. Então tá aqui, ó. Termos semelhantes. Monômios semelhantes ou termos semelhantes. Certo? Ó, vamos lá. As expressões abaixo são polinômios. Já falou do poli, né? Poli significa muitos. Mono significa um. Certo? Aqui, essa expressão tá aqui. Tá aqui uma expressão, tá grifada ali, né? Tá ali a expressão em azul, tá grifado, tudo grifado em azul, é um polinômio, certo? Que tem vários termos. Quem separa esses termos são o símbolo de adição e o símbolo de subtração. Então eu tenho 5, eu tenho esse monômio aqui, ó, 5x2y, mas aí tenho esse outro, que o polinômio é formado por vários monômios, certo? Então, eu tenho esse outro. Esse outro é o quê?
4xy2. Estou falando y2, mas é y elevado a 2, viu? Aqui eu tenho o quê? xy e aqui eu tenho 2. Algum deles é semelhante? Dentro dessa expressão de polinômios, algum deles é semelhante? Não. Certo? Olha aqui. Ah, pessoal, mas aqui eu tenho xy, esse outro eu tenho xy, tem um xy ali, tem um xy nesse, tem um xy nesse aqui. Certo? E aí? Bem, o expoente faz toda a diferença e a posição dele também. Ali eu tenho x2 elevado a 5. Aqui eu tenho x elevado a 2y. Aqui eu tenho x, y elevado a 2. Você veja que mudou o expoente na letra. Né? Então, se mudou o expoente, já não são iguais. Se... Já está dando para entender, né? Presta atenção. Se eu tivesse x2y e aqui fosse 4, aqui bem aqui embaixo, 4x2y, aí eu teria tanto esse como esse semelhantes. Ou se aqui, em vez desse expoente 2 fosse aqui, né, fosse y2, seria semelhante a esse, certo? E esse aqui é diferente dos outros também, porque nem o x nem o y tem o expoente 2. Certo? Se aqui o x fosse expoente 2, seria semelhante ao primeiro. Se o y tivesse expoente 2, seria semelhante a esse daqui. E esse aqui, óbvio, né? Vocês estão vendo aqui o 2, né? Vocês estão vendo aí que ele não é semelhante a ninguém também, até porque a parte literal dele eu não tenho, né? Então, aí vamos lá. Polinômios com dois termos recebem o nome especial de binômio, é bi de 2, né? Binômio. Podia ser um trinômio também. Trinômio contém 3. Eu tenho monômio, binômio e trinômio. Certo? Deu para entender, né? Então vamos lá. Então tá aqui os exemplos de binômios, né? São 2. Como é que são 2? É porque eu tenho 4x que são 2? Não. Isso aqui é um só. Esse aqui é um só. Esse aqui é um só. Eu tenho 2 quando eles estão na mesma expressão e separados por um mais ou pelo menos, pelo símbolo de adição ou pelo símbolo de subtração. Aqui no caso é 4x menos 8y. Então tenho dois monômios, eu vou chamar de binômios. Aqui também, ó, 2 monômios eu vou chamar de binômios. Aqui também, certo? Acabei de falar, ó, com três termos nós chamamos de trinômios, certo? Maravilha. Então não tem mistério. Tem mistério. A gente já pode dar continuidade. Vocês já entenderam a parte do binômio, do trinômio vai ser a mesma coisa. É polinômio uma expressão com 3 monômios. Se você tem 3, está aqui, ó, separados pela subtração ou pela adição. P2 menos 2PQ menos mais Q2. Então tem 3, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Ok. Bem. Vamos dar continuidade agora à próxima parte, para depois vocês poderem ir para os exercícios. Qualquer dúvida, vocês me procuram. A gente entra aqui agora nas operações e expressões algébricas, né? Então, vocês têm aí as figuras. Temos vários retângulos, todos juntos. Aí você vê que um lado do retângulo é x e o outro lado y. O lado maior é x e o outro lado menor é y. Aí vem aqui, ó, o perímetro da figura formado. A pessoa, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, certo? De uma figura. Entendeu? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro da figura formada é obtido somando as medidas dos lados. De quem? Dos retângulos. Certo? Aí você percebe que eu tenho essa figura aqui, ó. Você percebe que eu tenho essa figura, né? Eu começo aqui com um x, aí depois vem um y,
Aí depois vem esse outro y, depois vem esse outro y. Aí aqui vai ser o quê? Gente, essa medida aqui dessa base, se eu tenho x aqui, então eu tenho x aqui também, né? Nesse pedaço aqui. Aqui também vai ser o quê? X. Aí eu tenho y, porque é comparação, né? A medida dessa parede tem que ser igual àquela parede lá. Então aqui atrás de mim, aqui, ó, aqui embaixo aqui é x, e aqui em cima é x. Aí, nessa lateral aqui vai ser o quê? X, e aqui também vai ser x. Certo? Maravilha. Então, essa figura que está aqui atrás de mim se tornou essa figura aqui. Estou dentro dela agora. Está aqui. Aí eu somei todos os y que tem aqui em cima. Somei, ó. Tem quantos y aqui, ó? A partir daqui, da ponta do meu dedo. 1, 2, 3. Então, você percebe que aqui eu tenho 3y. O x está sozinho, ficou. Aqui eu tenho quanto x? Ó? X aqui, eu disse que era x nesse. Então, vou ter nessa medida toda aqui, que eu estou me passando, ó. Essa medida dessa ponta até essa aqui vai ser 2x. Certo? Ali, onde eu disse aqui, ó. Ó a setinha aqui, ó. Tá vendo essa setinha? Aqui vai ser y, aqui vai ser y. Então aqui vai ser 2y. Eu somei os termos semelhantes. Certo? Que estavam juntos aqui. E aí a pergunta vem novamente. Aí a partir dessa figura, que já não tem mais esses tracinhos dentro dela, que ela está bem limpinha aqui. Aí eu digo, ache o perímetro. Foi que eu acabei de falar o que é o perímetro. Presta atenção. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então vou somar todos os lados. Vou somar esse de cima com esse aqui do lado, com esse aqui, com essa base aqui de baixo e aqui, ó, ali no que está ali no cantinho aqui, ó, e esse y aqui, certo? Então vou somar tudo. Tá aqui a soma. Tá aqui a soma. O x, o 3y, o 2x, o x e o y. E aí, pessoal, como é que eu vou somar tudo isso aqui? Lembra, é como as frutas, as letras vão ser frutas. O y, não sei que fruta eu teria para o y. Eu sei que o x eu sempre chamo de chuchu, mas o y não sei que nome eu vou dar. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. O y vai ser essa fruta que está aqui, vocês estão vendo, né? É o imamomo. Imamomo é um morango chinês. Excelente. Pronto, então o x é o chuchu e o y é o imamomo. Gostei. Vamos lá. Voltando para lá, então. E aí, então. X de chuchu e y de imamomo. Então, eu tenho um chuchu. A gente conta. Vamos somar o chuchu. Vocês viram hoje o imamomo, eu também. O chuchu todo mundo já sabe como é. Não precisa mostrar a foto, né? Então, você tem um chuchu. Olha a contagem aqui, ó. Aqui em cima de mim, aqui, ó. Um chuchu mais 2 imamomos mais um chuchu mais um imamomo, que é só um, né? Porque só tem um y. Então, mais 2 chuchus, mais 3 imamomos. Quanto é que vai dar isso aí? Na sua cestinha, na sua sacola. Eu vou colocando. Aí você diria o quê? Que tem o que na sacola depois que você botar tudo isso aí nessa ordem e somar. Quando eu somar, eu vou dizer... Tá aqui, ó. Eu vou somar só os semelhantes para dar conta o total das frutas semelhantes, ou dos termos semelhantes no caso aí, né? Seria chuchu com chuchu, né? Com 2 chuchus. Então teria no total, nessa sominha que está aqui em azul e que também está por aqui, ó. Vou até grifar. Vou grifar. Aqui em azul a soma e grifei os cálculos separados, né? Então tá aqui, ó. Os chuchus separei e os imamomos também separei. Então tenho 4 chuchus na sacola, você vai ter o quê? 4 chuchus e 6 imamomos. Não é assim que você vai dizer?
Você não vai misturar o nome, não vai juntar. Ah, vou dizer que tem 10, pessoal. Alguém vai querer somar isso aqui, esse 4x com esse 6y e vai me dizer que dá. Vai querer me dizer que dá igual a 10xy. Gente, eu posso dizer que tem 10 xuximamomos? Posso dizer isso? Eu tenho, é o que estou dizendo aí. Olha, na sacola eu tenho 10 xuximamomos. E o que é 10 xuximamomos? São 4 chuchus e 6 imamomos. Não, você só tem 4 chuchus e 6 imamomos. Você não pode juntar os termos diferentes. A não ser que seja aqui no. Aí voltando para a matemática. A não ser que você tenha uma multiplicação. Se eu fizer assim, x vezes y, aí eu tenho xy. Agora, se eu somar ou subtrair, x mais y, vai ser qual é a resposta? X mais y é igual a x mais y. X menos y é x menos y. 8x menos 10y dá o quê? 8x menos 10y, não muda. Soma e subtração você não pode juntar, não pode modificar os termos que são diferentes. E o que é que diferencia os termos que eu estou falando tanto para você? São as letras. Letras diferentes tornam os termos diferentes. Só são iguais as letras iguais. Os números acompanham as letras, certo? O número é referência de quantidade daquela letra. Tá entendendo? O que é que eu posso fazer para juntar dentro da matemática aqui no caso? Eu dou o exemplo das frutas para facilitar. Mas dentro da matemática, como é que eu posso juntar as letras? Só multiplicando ou dividindo, no caso, né? No caso aqui, multiplicando. Tá vendo aqui, ó? Ó só. Percebe aqui. Tá esse quadradinho aqui, ó. Peraí que eu boto já. Deixa eu subir para a gente dar continuidade. Quadradão, vou grifar. Olha a linha azul, ali em cima. Eu tenho A igual a x vezes y, que dá o quê? XY, foi o que eu acabei de falar. Só na multiplicação eu posso juntar as duas letras. Se fosse mais aqui no caso, não dava. Olha o pontinho que eu falei, né? Asterisco é a mesma coisa que pontinho. Quando eu escrever, eu não posso escrever o ponto, só me resta o asterisco. Então tá aqui. A área dessas figuras, né? Que é o que ele pede. Eu tenho a área às vezes ele quer a figura total, aí você tem que calcular a área de uma figura e depois a área de outra figura. Como é que eu calculo a área de uma figura? É a base, aqui no caso só tem o teto, mas a base é o que está embaixo, né? Você já sabe, a base é o que está embaixo. Se eu tenho o teto, eu tenho a base, porque aqui no caso das figuras tem o mesmo comprimento. Se isso aqui vale x, vocês estão vendo que eu estou apontando com a seta, né? Esse de baixo também vale x. Aqui nas laterais das paredes, se aqui vale 3y, desse outro lado também vale 3y. Aí como é que eu calculo a área dessa figura 1? Como é que eu calculo a área do retângulo, que é a mesma coisa da área do quadrado? É só multiplicar a base, aqui no caso é x, vezes a altura. Então vai ser x vezes y, é a área 1. E a área 2 é x vezes x, aqui no caso a área 1 é x vezes 3y, né? Está escrito aqui inclusive, viu? Vocês vão acompanhando pelo vídeo. E a área 2 é x vezes y. Lembra, a área é base vezes altura. Vale para o quadrado, vale para o retângulo. Aí beleza. Calculado as duas áreas de forma separada, eu já calculei a área 1. A área 1 está aqui, ó. 3xy, porque eu multipliquei 3y vezes x. Aí botei 3xy. A ordem das letras, do jeito que está aí, vai fazer diferença? Não faz diferença. Pode ser xy, como pode ser yx. A ordem que você multiplica dois números, aí no caso letras, mas as letras representam números, certo? As letras representam números. A ordem que elas aparecem não faz diferença. Tanto faz eu escrever xy como yx. Desde que você não se confunda, certo? O povo sempre dá preferência para colocar o x antes do y. Os livros de matemática são assim. Vocês podem rever isso nos livros de vocês também. Ok? Acho que essa parte aqui não tem. É por isso que eu estou revisando aqui de forma sem olhar por ele. Mas vocês podem buscar lá.
Quem já tiver compreendido vai observar lá os produtos notáveis, que trabalha muito monômios e polinômios. Então, tá aqui, ó. Área 2, x vezes y, vai dar o quê? xy, foi o que eu já falei. Então, para calcular a área total da figura, eu tenho a área 1 e tenho a área 2, né? Você está vendo aqui ao lado. Vou somar a área 1, que eu já sei que vale 3xy, pelo cálculo que eu já expliquei para vocês, a base vezes a altura. Mesma coisa nessa área 2, base vezes a altura, já tem o valor da área 2. Aí somo. Como é que fica aqui a soma? Está aqui, ó. Área da figura, quem é? 3xy mais xy. Você está vendo que são três... Você está vendo que são termos semelhantes? Tem as mesmas letras, a parte literal é igual. Eu tenho, vou fazer lá a mistura das frutas, do chuchu com o iamomo. Imamomo, iamomo não, imamomo. Então, xushimamomo. Eu tenho 3 xushimamomos mais um xushimamomo. Vai dar o quê? 4 xushimamomos. Certo? Deu para entender? Ficou legal? Beleza. Maravilha. A mesma coisa vale para tudo, gente. Ó. O perímetro desse quarteirão. Isso aqui é uma figura. Não precisa a gente nem ler isso aqui. Você dá uma pausa aí e dá uma lida se você quiser. Mas aqui no caso ele está pedindo, a ideia é só você compreender. Para ir para as questões, você vai compreender. Eu quero o perímetro, vou somar esse x com esse y, né? Não dá para somar. Então, se eu vou ter que somar tudo isso, vou ter que somar o redor da figura, lembra? O perímetro é a soma de todos os lados, então você vai somar tudo. Tudo que está em volta desse retângulo gigante, ou desse quadrado. Basta você somando os termos semelhantes. Eu vou somar só x com x. X, você está vendo aqui, né? X, mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais esse x aqui, 5x, mais esse outro x, 6x, mais esse 2x, 8x. Beleza. Já tenho 8x. E aí vou somar agora só os y. Eu só tenho esse y e só tenho esse aqui de baixo. Mais esse y, 2y. Aí está aqui a resposta. Está aqui a resposta. 8x mais 3y. Mais 2y. 8x mais 2y. Certo? Só isso. Somos termos semelhantes. Eu posso somar esses 8 chuchus com esses 2 imamomos? Não posso. Então, fica exatamente desse jeito. Se os termos não são semelhantes, e o que torna eles semelhantes? A parte literal, né, a letra. Se as letras são diferentes, você não pode somar nem subtrair. Poderia multiplicar, como eu já mostrei ali mais para trás. Só voltar o vídeo para revisar. Maravilha. Gente, aí essa questão aqui é o seguinte. Ele pede, ali a gente trabalhou o perímetro. O perímetro é só a soma. E o quarteirão? E a área? Quando a gente fala de área, eu acabei de falar para vocês, a área é a multiplicação da base, né? Se você tiver o teto, lembra que o teto é a mesma distância da base. A base vezes a altura. Como eu tenho... Ele quer saber esse quarteirão todo, isso aqui tudo, onde eu estou aqui, quadrangulando. Mas essa figura está dividida em várias outras, né? Está separada em mais 4 outras figuras. Quadrado, outro retângulo, outro retângulo. O que você faz? Você calcula as áreas de forma individual. Você vai calcular essa área aqui primeiro, ó, que já está aqui a resposta. É esse base vezes a altura. 2x vezes x vai dar 2x2, ou 2x ao quadrado. Por quê? Porque x vezes x lembra de potência, né? Lembra de potência. A gente estudou há pouco tempo potência. Quando eu multiplico dois termos, certo? Quando eu multiplico dois termos semelhantes, você repete a base e soma os expoentes. Olha, aqui no caso, x vezes x vai ser igual a x elevado a 2. Certo? É isso. Qual é o expoente desse x se não tem ninguém? Opa, não caia não. Qual é o expoente desse x se não tem ninguém? 1. E desse outro? 1 também. Certo?
Então, o que a gente aprendeu como propriedade da potência? Na multiplicação de potências de mesma base, você repete a base, né? E soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Certo? Foi exatamente o que aconteceu. A mesma coisa aqui, ó. Olha esse aqui. Vou calcular a área desse quadrado, ó. Vai ser o que? Y base, que aqui no caso é Y, vezes a altura. Qual é a altura aqui? A altura é 2x. Se 2x está medindo, se aqui eu estou medindo 2x, do outro lado vai ser 2x também. Então, olha só, tá aqui, ali em cima. Vou botar aqui, quer dizer, vou botar aqui do lado. Como é que vai ser a área desse quadrado aqui, desse retângulo? Vai ser, a área vai ser igual a y base vezes altura, 2x, que vai ser igual ao quê? 2xy. Aqui já está aqui a resposta, inclusive. Certo? Lembra, quando multiplicar letras iguais, você soma os expoentes. Certo, gente? Não esquece disso, é uma dica, olha, que foi bom já ter aparecido aqui. Multiplicando letras iguais, você soma os expoentes. Não lembre sempre disso. Então vamos lá, dando continuidade. Simplificação de expressões com letras. Bem, quando eu peço para você simplificar, e nós podemos ser bem diretos aqui, eu peço para você desenvolver aquilo que a gente já acabou de fazer. Fazer a soma e as subtrações. Olha esse primeiro exemplo aqui. Olha esse primeiro exemplo. Eu tenho 3A mais 5B menos 2B mais 7A. Certo? Beleza. O que você vai fazer? Vai somar os termos semelhantes. A com A. A de abacaxi e B de banana. Eu tenho 3 abacaxis e tenho 7 abacaxis. O que eu tenho? No total, você já deduz aí, ó, 10 abacaxis. E agora, e as bananas? O que eu faço? Eu tenho 5 bananas menos 2 bananas. Não é para juntar, né? Porque um é positivo e outro é negativo. Ou seja, eu tenho 5 e tiro 2. O que fica? 3. Lembra o negativo? Em trabalhar números negativos também. A gente precisa ter a lembrança de números negativos. Boa parte de vocês já viu números negativos comigo no 7º ano, certo? Quer dizer, vocês já viram números negativos comigo. Se não foi comigo, foi com outro professor. Ok? A essa altura já tem que estar bem entendido. Se os sinais são iguais, a gente soma. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai e fica o sinal sempre do maior, certo? Então tá aqui, ó. Olha o exemplo 2. 3x ao quadrado mais 5y menos 7x ao quadrado mais 4y. Como é que fica? Vou pegar 3x ao quadrado com 7x ao quadrado. Como é que fica aqui? Vou botar até separadinho aqui do lado, ó. Aqui, bem aqui. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Como é que vai ficar isso aí? Sinais diferentes, né? Você percebe que o 7 é maior do que 3. Você já sabe disso. Se o 7 é maior do que 3 e é ele que está tirando do 3, o resultado você vai ficar devendo, né? Olha só, eu tenho 3 reais e vou tirar 7 de você. Como é que eu tiro mais do que eu tenho? Você compensa aqueles 3 e ainda fica faltando. Se está faltando, o resultado é negativo. Faltando quanto? 4. E a letra se repete. Olha, a letra, ela repete. Você não corta a letra, não faz nada com a letra. A letra só muda se você multiplicar ou dividir. Se não multiplicar e dividir, se você somar termos semelhantes que têm a mesma letra, ela se repete. Do mesmo jeito que eu digo, eu tenho 3 abacaxis nessa mão e tenho 3 abacaxis nessa mão. No total eu tenho quanto? 6 abacaxis. Mudei o que no abacaxi? Nada. O que eu mudei foi no número. O que eu mudei foi na quantidade. Certo? Pronto. E a mesma coisa serve para todos eles. Estão todos preparados para resolver a atividade. Mãos à obra. Deus os abençoe e acompanhe. Qualquer coisa é só vir falar comigo. Um abração.